2.000, 3.000, 4.000. Bom, pessoal, nessa questão de número 19, a primeira questão que a gente vai fazer no meio da aula, é uma questão que eu gosto de fazer sempre, assim, todos os anos, porque é uma questão muito interessante, assim, que trabalha com alguns elementos. Não é uma questão fácil, tá? Mas é uma questão que é um ótimo treinamento pra gente, né, que a gente acabou de ver desses dois tópicos aí. Bora lá? Bom, a dica logo que eu te dou de cara. Galera, sempre que você tiver duas circunferências que são tangentes entre si, ou seja, as circunferências estão uma do lado da outra e só tem um ponto em comum entre si, que é o vértice B que ele falava, te recomendo sempre unir os centros, tá? Aí aqui eu só desenhei um pedaço, porque é o que vai ser mais importante, são pedaços dessas duas circunferências. Então eu fiz a união desses centros. Eu acho que sempre isso é muito importante. Por quê? Porque aí a união dos centros, né, provavelmente vai passar por esse ponto de tangência. Ou melhor, faça a união dos centros passar pelo ponto de tangência, porque você não vai ter nenhum pedaço aqui de fora. Ou seja, esse segmento que une os centros vai se literalmente somar os dois raios, né? Que na menor ele fala que é 1 centímetro e na maior 3. Cara, essa é uma questão do antigo vestibular do UFRJ e eu não acho que essa questão é fácil não, tá? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar aqui um segmento horizontal que parte justamente do centro da circunferência menor para formar um triângulo aqui. E eu queria chamar a atenção sua para algumas coisas. Coisas essas que eu acho que não são nada intuitivas. Bom, que esse raio aqui vai formar 90 graus, né? Eu vou traçar aqui até ficar perpendicular mesmo. Até porque aqui embaixo vai ter uma outra reta tangente, né? Se eu prolongasse aqui. E se eu prolongasse aqui também, para cair aqui, vou roubar um pouquinho. Tá. Por que eu estou fazendo a questão de chamar essa atenção? De que aqui a gente vai ter, né, segmentos perpendiculares. Porque a gente vai estar justamente formando o quê? Um retângulo, né? Esse retângulo, galera, não sei se você já consegue perceber. Eu não sei quanto vale a base necessariamente, mas a altura dele eu sei que vale 1, né? Entende por quê? Porque se o raio aqui vale 1, aqui também vale 1, sim? Se daqui para cá não é o raio da maior, e tudo raio da maior não vale 3, bom, se tudo vale 3 e esse pedacinho já vale 1, quanto vale esse pedacinho aqui? 2, sacou? E aí sempre essa forma de decompor a figura, ela pode ser importante, sobretudo nessa questão que ele não falava nada, absolutamente nada de ângulos. E tu lembra o que ele pediu? Tu se ligou no que ele pediu? Ele pediu quanto vale o comprimento da curva ABC, ou seja, como se fosse essa primeira subidinha aqui, vértice, e esse arquinho aqui, como se fossem esses dois arcos adicionados. O arco, né, que enxergado por esse ângulo, e o arco enxergado por todo esse ângulo, que eu não vou marcar aqui de marrom não, vou marcar aqui de verde, que seria o 90 mais o pedaço, sacou? Tá, vou fazer o seguinte, eu vou desenhar um triângulo aqui embaixo maior do que o que está lá em cima, porque está lá em cima tá meio poluído. Eu vou desenhar um aqui embaixo, se liga. Então a gente tem lá um triângulo aqui, é 5,90. No triângulo, tá, tem um ângulo aqui embaixo dele que é 90 graus, da decomposição da figura. Mas, né, a figura tá meio que assim. Aí você tem lá a conclusão de que aqui vale 1 e aqui vale 2. Galera, esse ângulo a gente não sabe, né? Sei lá, pode chamar de θ. E eu sei, nesse triângulo, quanto vale essa base. Na verdade, não sabemos. Mas sim, agora sim, né? A hipotenusa, a gente sabe que essa hipotenusa vale 4, né? Tá. A gente tem dois segmentos. E talvez usando a trigonometria a gente consiga determinar, por exemplo, esse ângulo θ. Quer ver? Porque esse ângulo θ, eu tenho o cateto oposto a ele e tem a hipotenusa dele, né? Lembrando, o cateto oposto ao ângulo, hipotenusa é o que está oposto a 90 graus. A gente já falou disso nos triângulos, né? Bom, rapidinho, lembrando, essa questão precisava de você lembrar do seno, né? Porque é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno do ângulo θ que a gente não conhece dá 2/4. Na aula passada eu comentei sobre o resuminho daquela tabela, né? E aí a gente viu que para ângulos agudos, que é o caso aqui, né? Esse ângulo é com certeza menor do que 90, ele está dentro de um triângulo, é o seno do ângulo que dá meio. Ué, que ângulo é esse em que o seno dá meio? Esse ângulo só pode ser quem? O 30, né? Então, esse ângulo daqui de dentro vale 30. Θ vale 30. E esse θ vale 30, a gente já consegue determinar algumas coisas, como por exemplo, que aqui em cima vai ser quanto? Aí aqui em cima, que é esse aqui, né? Seria esse aqui. Sim? Esse aqui valeria quanto? Ele valeria 30 com 90, 120, então faltam 60 graus para ele. Show? Tranquilo mesmo? Tá. Então, usa essas informações que eu coloquei no triângulo aqui em cima. Então, significa que o arco BC, em graus, o arco BC ele vale 60 também.
Kaique, por que 60? Porque isso aqui é como se fosse um ângulo central, né? Lembra que o ângulo central é igual ao arco? Sim? E eu também posso afirmar de que o arco AB, ele vale o quê? Quantos graus? Cara, ele vai valer 120 graus. E o motivo disso é porque 120 é equivalente a 90 mais 30, né? Que é o 90 daqui de baixo e o 30 que a gente acabou de achar. Foi? Que é o 90 mais o 30. Tá marcado aqui também que seria o tal do ângulo verde todo, completo. Sim? Ele que enxerga esse arco. Bom, e por que achar os ângulos assim, é importante, né? Se você reparar, ele não pede o comprimento, ele não pede o arco, né? A gente achou os arcos, mas ele pede o comprimento, que é coisa em centímetros. Aí a gente pode usar aquela proporção que a gente estava falando ainda há pouco, né? Que é aquela assim. Bom, 2πr está para quem? Para 360, não é isso? E um comprimento qualquer vai estar para quem? Vai estar para o seu respectivo ângulo. Lembra disso? Então a gente pode usar essa formuleta para determinar, por exemplo, quanto vale esses comprimentos. Bora fazer isso? Eu vou até te ensinar algumas malandragens, vê se tu se liga. Então, repetindo, 2πr está para 360, assim como, vamos descobrir o AB primeiro. Então, qual vai ser o comprimento AB? Ele vai ser proporcional ao seu ângulo central 120. Aí alguns macetes, se liga. Sempre na proporção dos ângulos, né? 120 com 360 é uma relação de 1 para 3, então daqui para cá vai ser uma relação de 1 para 3 também. Eu vou manter em função de π, só esse raio aqui que dá para substituir, né? Como eu estou falando dessa circunferência anterior, a primeira, ela tem raio 1, né? Então, multiplicando isso cruzado, AB vezes 3, 3AB, igual a 1 vezes 2π, 2π. Então, o arco AB vai valer 2π sobre 3. Beleza, gente? Tranquilo mesmo? Ok? Tá. Então, AB 2π sobre 3. Calma que não acabou, não. Calma que não acabou que a gente tem que achar o arco BC. Aí, a mecânica vai ser a mesma, né? De novo, 2πr está para 360, assim como 60 graus está para o respectivo arco, que no caso é o BC. Bom, vou manter em função de π. Aqui o raio vale 3, cuidado aí. A relação do 60 e do 360 é uma relação de 1/6, beleza? E aqui, ó, 2 vezes 3 não vai dar 6, galera? Sim, concorda com o Kaique? 2 vezes 3 dá 6, então simplificou aqui. 6 foi embora, sobrou só o π, 1π. Então, nós temos... um aqui também. Então, nós temos que BC vezes 1 vai dar BC. BC dá 1π. Então, significa que em comprimento, né, a curva ABC seria igual a 2π mais... 2π sobre 3 mais π. Lembrando, uma macetinha aqui, outra vantagem. Você pode fazer assim, ó. 3π sobre 3 é a mesma coisa que 1π, né? E por que 3? Porque o denominador aqui é 3. Então, a gente pode fazer essa fuga ao MMC, né? 3π com 5π. Já dei as resposta. 3π com 2π dá 5π sobre 3. Esse comprimento, lembrando que os raios ele deu em centímetros, então isso aqui que a gente está achando é em centímetros. Beleza? Essa seria a nossa resposta. Então, muita atenção aí nessas soluções. É uma questão difícil, tá? Ou pelo menos não é nada fácil, mas eu fiz questão ainda assim de fazê-la porque eu acho que é uma questão com vários treinamentos, várias coisas que a gente falou até então. Beleza? Vamos para a próxima. Fazer mais um.